A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC de Toledo, tem se consolidado como uma referência no processo de ressocialização de pessoas privadas de liberdade por meio de um modelo humanizado de execução penal. Neste momento, aqui nos estúdios da Rádio União, temos o privilégio de receber o diretor-presidente da APAC, o Hernani Manha Bosco, que é torcedor do Internacional de Porto Alegre. Que coisa impressionante. E, é claro, a juíza de direito, doutora Luciana Lopes do Amaral Beal, que foi uma das principais responsáveis pela vinda da APAC aqui e que é coordenadora das APACs do Paraná. Até por educação, por favor, né, seu bigode enroladinho, fica na sua aí, né? Bom, por favor. Bom dia, doutora Luciana, seja bem-vinda à programação da União. Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui novamente, contribuindo aí com a informação e para falar de um assunto, né, que é tão relevante para a nossa sociedade, que é a ressocialização das pessoas privadas de liberdade. Muito bem. Agora sim, seu Hernani, bom dia. Bom dia, Batista. Bom dia para os seus ouvintes. Obrigado por essa oportunidade. Que bom que estamos aqui. Nós já trouxemos várias vezes, com a presença de ambos ou não, sobre a APAC, e a gente sempre resgata um pouquinho que a ideia e, evidentemente, o período em que vocês levaram para, digamos, convencer a sociedade para depois que a APAC entrou. Esse período foi difícil, né, Hernani? Eu perguntar pelo Hernani porque ele foi um dos que, evidentemente, precisou do apoio da doutora Luciana, vai falar depois aqui, mas foi um período em que teria que mostrar para a sociedade que a APAC era uma coisa boa, né? Sem dúvida nenhuma. E é claro, Batista, que tudo aquilo que você for falar em termos de pessoas que estão em situações aí com a justiça, né? Enfim, o preso, ele sempre tem algo que vem denegrir a imagem. Não poderia ser diferente, alguém que prejudicou a sociedade. Então, você convencer pessoas para fazer algo diferente do que vem e como em tudo na vida é assim. Mas os desafios é que eles são bacanas na vida das pessoas, sabe? Você leva anos, você leva um tempo amadurecendo uma ideia para que esta ideia, as pessoas comecem então a absorver essa ideia e aceitá-las. Isso que é o legal na vida das pessoas. Todo projeto que você faz tem o positivo, tem algo positivo e tem algo negativo também. E você tem que conviver com isso. Faz parte da nossa vida. Perfeito. Doutora Luciana, a senhora já contou aqui por diversas vezes como foi a ideia. É um projeto que já existia no Brasil há muitos anos, mas que depois que a senhora tomou conhecimento, foi se informar, enfim, a senhora achou bacana e conseguiu, junto com o apoio do Hernani e tantas pessoas, a trazer para Toledo. Valeu a pena, já que estamos falando de pena, valeu a pena essa ideia ser levada à frente e ser comprada pela sociedade? Sim, valeu e vale muito a pena, Batista, porque esse trabalho ainda continua, né? Hoje, no Paraná, o Paraná ainda ele é tímido, digamos assim, né, em relação às APACs, pois nós temos apenas 4 em atividade, em Barracão, em Pato Branco, Ivaiporã e a nossa, a mais novinha, né, digamos assim, é a de Toledo. Hoje a gente faz um trabalho de coordenação dessas 4 APACs, mas claro, né, que estamos mais próximas aqui da APAC de Toledo e todo o trabalho desenvolvido nela, né, desde o início, né, sempre foi feito com muita responsabilidade, né, com muita preocupação em segurança pública, porque hoje, às vezes, a gente tem uma ideia equivocada de que segurança pública é apenas a repressão, né? Ou seja, apenas prender, apenas tirar o criminoso, né, de circulação, recolhê-lo à unidade prisional. Mas a gente esquece de outras 2 questões, né, fundamentais para que a segurança pública seja completa. E na minha percepção, segurança pública ela é plena quando a gente conjuga a prevenção, repressão e ressocialização.
Então, é claro, né, o trabalho preventivo é o mais importante de todos, sem dúvida, né, impedir que a pessoa ingresse no crime, né, ingresse na criminalidade. Mas como isso, né, nem tudo está no nosso controle, muitas vezes isso é inevitável e nós nos deparamos então com a pessoa já inserida na criminalidade. Então essa pessoa, a polícia prende, ela é retirada do meio social e ela é colocada, né, à disposição da justiça, né, como geralmente se fala. E o juiz então ele trabalha ali, né, com a questão processual e em caso de condenação essa pessoa fica recolhida no sistema prisional. E a partir desse momento que essa pessoa fica recolhida no sistema prisional é que surge a preocupação de como que essa pessoa vai, umas mais cedo, outras mais tarde, voltar ao meio social. Então é aí que entra, né, o ponto fundamental, que é a ressocialização. Hoje o Paraná parte em 2 frentes de ressocialização, que são as UPs, as Unidades de Progressão, e as APACs. Mas, como eu disse no início, pouco ainda se investe em ressocialização. Eu fui pesquisar aqui para conversar com vocês. Vamos aumentar. Subiu o índice, né? 22% aproximadamente dos detentos aí em nível de Brasil, tá? Não estou aqui falando de APACs, né? Em nível de Brasil, voltam para a sociedade e voltam à ressocialização aqueles considerados recuperados, né? Evidentemente que a população carcerária no Brasil é gigantesca. Números, não sei se estão atualizados aqui, onde eu fui pesquisar, mas fala-se, estima-se em 1 milhão de pessoas que estão presas no Brasil de modo geral. Então, voltando para a nossa conversa aqui, doutora, vocês têm algum controle disso, de quantos % das pessoas que vão para a APAC passam o período, cumprem a pena e voltam bem para a sociedade? Sim, Batista. Anualmente, na coordenação dos trabalhos da APAC, né, junto ao GMF, que é o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional do Tribunal de Justiça do Paraná, nós fazemos esse controle. Estamos para iniciar os dados, né, referente ao ano de 2026. Nós começamos a trabalhar agora no início do 2º semestre para a coleta desses dados serem finalizados até o fim do ano. Posso falar então referente ao ano de 2025, claro, o levantamento feito, né? Os índices são extremamente positivos de ressocialização e, consequentemente, né, de redução da reincidência criminal. A reincidência é aquela quando uma pessoa já foi presa, já foi condenada, e daí ela volta a praticar um novo crime e isso configura reincidência. Numa linguagem mais clara, né? Então, desses dados de 2025, o que eu posso dizer, só para iniciar, né? Claro que a gente teria que fazer o percentual de todos, mas só para exemplificar, para ficar bem claro, Barracão, que é a PAC pioneira no Paraná, nos últimos 5 anos, de 2020 a 2025, foi 0% de reincidência, 100% de ressocialização de todos aqueles que passaram no Centro de Reintegração Social da APAC de Barracão. E as demais também apresentaram todas índices acima de 80%, 90% de ressocialização, ou seja, o índice de reincidência é muito baixo. E Toledo também não fica atrás. Os dados de Toledo, eles conseguiram, digamos assim, não se integralizaram pelo pouco tempo de funcionamento. Então a gente não chegou nos 5 anos, né? Vamos chegar 2022, em breve. O ano que vem, né? Isso. Mas os nossos... Ter bolo ano que vem. Tem que ter bolo. Mas os índices também todos são extremamente positivos. Depois posso estar compartilhando esse relatório. Não, mas eu agradeço muito, valeu. E é sempre importante a gente oferecer isso à população para ela saber, olha, mas sim, está ou não realmente funcionando, né? É importante a gente levar esse tipo de informação para a população. Agradeço a senhora. O Hernani, esses índices baixos, né, de pessoas que praticamente índice 0, que volta volta a cometer algum tipo de delito, né? Se deve ao quê? O que a APAC leva de bom para as pessoas realmente se ressocializarem? Como é que funciona lá dentro, você que está no dia a dia? Batista,
Nós recebemos esse pessoal, esses nós chamamos de recuperandos. Quantos são em Toledo? São 50, agora nós estamos com 51, nós estamos chegando, não chega a 51 porque tem uns que saem de Alvará durante o mês, né? Mas em média 50. 50, em média 50. Então, o que tem a ver muito essa recuperação deles? Primeiro, o tempo que eles ficam lá. Por exemplo, se o recuperando entrou e fica 2 meses, ele não entendeu o processo todo da PAC. Ou então, situações aquela que nós temos que a cadeia não saiu da cabeça do recuperando. Esse é um grande problema, né? Porque lá tem metodologia e a metodologia é nossa, não é a metodologia do presídio, né? Ele tem que cumprir lá os horários. Então, disciplina. Então, nós temos situações que que se vai nas cadeias, quando o DPEM nos coloca as listas, para conversar com eles, né? E são poucos que gostariam de vir para a PAC. Não são todos, porque o crime organizado não gosta de vir para a PAC, porque tem horário. 6 da manhã você tem que levantar, você tem que fazer higiene, tem que limpar tudo, tem que organizar, vai para oração, porque é muito forte a espiritualidade. Disciplina e espiritualidade são pilares que recuperam o ser humano. E a terceira é a vontade. Tu não muda ninguém, Batista, se ele não quiser mudar. Se ele não quiser mudar, você não muda. Agora, quando ele vê que o que ele fez, ele é responsável pelos seus atos. E não adianta nós querer romantizar as coisas, fazer romance de alguma coisa. Você é responsável pelos teus atos. Então, e aí as vítimas. A vítima quem? A família. A sua família passa a ser vítima. A vítima, aquela que sofreu algo... A lesão. A lesão, que é vítima, né? A mãe é vítima e a mãe não larga. É impressionante, sim, Batista, como mãe não larga, não deixa o preso sozinho. Ela passa dificuldades para estar junto com o filho, né? E a vítima, a outra é ele mesmo. Ele é vítima dos seus atos. Assim funciona o mundo, né? Você não pode terceirizar aquilo que você fez de mal para alguém. Agora, uma coisa é o seguinte: a PAC dá a oportunidade para quem quer. Nós já tiramos de lá recuperandos com 2 meses, que está faltando 2 meses. 2 meses para sair. E nós mandamos de volta. Por quê? Porque não se adaptou. Chegou no fim, ele achou que era digamos assim, não, aqui agora é comigo mesmo. Não, e não é assim. Tá? Então, ele queria se impor a metodologia do sistema. A metodologia do sistema nosso. Entendi. É a metodologia. E o sistema é claro. Se a pessoa não se adaptou, ela vai embora. Não tem por que ficar lá, porque nós temos uma lista de espera de mais ou menos uns 15. Por que nós não vamos dar uma oportunidade para aquele que tem perfil de se recuperando, para dar perfil daquele, ou deixar aquele que não quer nada com nada? O trabalho é algo que dignifica a pessoa. O que é feito lá? Lá nós prestamos serviço para algumas empresas, porque o objetivo também da PAC é proporcionar uma condição para que a família do recuperando, os filhos tenham um pouquinho de condições mediante algum ganho. Então eles prestam o serviço e a gente faz a administração de tudo isso. Interessante. Eu quero fazer uma paradinha, depois no outro bloco, doutora, por favor. Tecnicamente, claro que, como eu sei, que no mundo jurídico não é assim, simplesmente em 2, 3, 4, 5, 10 minutos dar uma resposta de modo geral. Mas no próximo bloco, para quem porventura ligou o rádio agora, não sabe como funciona a PAC, quais são os critérios básicos para que as pessoas possam ir até a APAC, tá? E também, se eu lembrar de perguntar no próximo bloco para a senhora, com relação ao período em que essas pessoas ficam na APAC.
Que o Hernani comentou agora que teve um cidadão que, por conta de 2 meses que ele sairia, ele teve que voltar para o sistema penitenciário tradicional. Em média, quanto tempo um cidadão fica na APAC? A gente fala sobre isso no próximo bloco com os nossos convidados aqui na União. Perguntas 999248035. É a União, é o Acontece. Ouça o que é bom, ouça a União FM. União FM é a sua melhor companhia. Venha conhecer a Aflora, um novo espaço pensado para o seu bem-estar e para uma alimentação saudável. Trabalhamos com uma grande variedade de produtos a granel, temperos, linha completa sem glúten, encapsulados, proteínas e também organizadores. Nossa loja fica na Rua Santos Dumont, 3498, ao lado da Igreja São Cristóvão. Chame no WhatsApp 45 991 29 4461 e venha descobrir tudo o que a Aflora tem para você. Quer curtir o melhor de Santa Catarina? Viaje com a Eucatur e descubra destinos incríveis como Joinville, Itajaí, Balneário Camboriú e Florianópolis. Com conforto, segurança e aquele atendimento que faz toda a diferença, a Eucatur te leva para viver momentos inesquecíveis no sul do Brasil. Acesse eucatur.com.br, escolha o seu destino e garanta sua passagem sem sair de casa. Eucatur, transporte feito com carinho. Batista Gás tem água mineral Fontana Ouro, água mineral Peruíli, com baixo teor de sódio e o gás 13 quilos, com melhor preço de Toledo e região. Aqui no Batista Gás, na compra do gás, você ganha um lindo brinde surpresa. Batista Gás, fica na Rua Paraíba 258, na Vila Pioneiro. Ou ligue já, 999009989. Olá, amigos da Rádio União, aqui é Olga Bongiovanni. Eu tenho um convite especial para você. De segunda a sexta, 13h, nos encontrarmos ao vivo para falar de tudo que você gosta. Saúde, bem-estar, aquela comida gostosa e informação de qualidade. E para sua semana ficar completa, no sábado, às 11h, a gente se encontra de novo na tela da KTV, canal 20.1. Porque falar com você é a nossa prioridade. 7h40 é o Acontece que está no ar. Daqui a pouco a Deborah vai conversar com a gente, direto de Cascavel, com as informações das últimas horas. Infelizmente, mais um crime lá em Cascavel, mais uma morte lá em Cascavel. O papo é com o Hernani Manha Bosco e também com a doutora Luciana Lopes do Amaral Beal, sobre a APAC. Vamos ver se eu consigo lembrar o que eu disse há pouco para a senhora, doutora. O seguinte, quais são os principais critérios que a pessoa precisa preencher para poder ir à APAC, no caso o detento, e em média quanto tempo ele fica lá? Depende da pena? Não? A senhora explica para a gente, por gentileza. Hoje nós temos uma resolução elaborada pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, juntamente, que é executada pelo DEPEN, Departamento Penitenciário, e compete a eles os critérios de seleção das pessoas, dos recuperandos, né, como nós chamamos, que ingressam nas APACs, nas 4 APACs do Paraná. Esse critério, claro, ele observa, né, critérios objetivos e subjetivos. Então, chega para nós, já para o juiz da execução, que hoje aqui em Toledo é o Dr. Murilo, essa listagem das pessoas que vêm para a APAC. E além dessa comissão do Estado, ou seja, dessa seleção para o DEPEN, há uma também seleção que nós chamamos aqui de uma comissão local, que também faz essa análise. Então, participa dessa comissão o Conselho da Comunidade, juntamente com a direção da APAC e também sobre o crivo aí, do Ministério Público e do Judiciário local. Então, uma vez que essas pessoas foram selecionadas pelo DEPEN, foram aprovadas pela comissão, elas podem estar ingressando na APAC. O que se busca, claro, é que sejam pessoas da nossa comunidade em cumprimento de pena, porque isso faz parte da própria metodologia da APAC, como o Hernani bem disse, né? A metodologia, o método APAC,
ele é proposto, ele jamais é imposto. Então, precisa realmente que o recuperando esteja disposto a essa proposta de mudança, de romper com a criminalidade, cumprir a sua pena e começar a ter um recomeço, né, com a sua família. Então, durante todo o período que ele fica na PAC em cumprimento de pena, a metodologia trabalha isso, não só, né, claro, a disciplina, a espiritualidade, o trabalho, né, são 12 pilares que sustentam hoje os fundamentos da PAC, e dentre eles também é a aproximação da família, que é muito importante nesse processo de ressocialização. E o período que eles ficam lá é o período de cumprimento da pena. Então, depende do crime de cada um. Então, lá, né, o delito, o processo, a pena fica fora. Quando ele entra lá, né, lá ele é chamado pelo nome. E a metodologia, né, ela é focada na dignidade também da pessoa humana, então por isso que se fala em tratamento penal humanizado, né, que sem essa humanização não há ressocialização. Correto. Olha, o tempo acabou com vocês, eu tenho duas ainda perguntas a fazer, uma para a Hernani e outra para a doutora Luciana. Hernani, como é que a PAC se mantém economicamente, como é que funciona isso? Nós temos um convênio com o Estado, né? E esse convênio, ele paga, digamos assim, os funcionários e um valor por dia, enfim, para os recuperandos, né? Mas nós estamos chegando aí no gasto de cada recuperando em torno de R$ 1.900 reais por recuperando, o que é um valor, assim, bom, pode-se dizer, né, com relação ao custo de um preso no sistema comum. Então, uma das coisas que acontece é isso. Mas o maior valor, Batista, é colocar de volta o ser humano para a sociedade recuperado. Porque ele estará do teu lado. Ele estará na fila do pão contigo. Ele estará no posto de gasolina próximo de você. E se nós conseguir devolver para a sociedade uma pessoa recuperada, eu acho que a sociedade tem um ganho, por quem sabe seja um roubo, seja uma morte que está sendo deixado de lado e evitado. Você já cruzou com alguém que esteve lá nas ruas e tudo conversou, não? Batista, eu tenho ex-recuperando trabalho comigo. Que bom. Que bom, isso. Bacana. Está trabalhando comigo, e porque pessoas ficaram lá 3, 4 anos, não deram problema nenhum, são profissionais da área da construção civil, e eu tenho que valorizar. Porque se eu não acreditar no processo, o que eu estou fazendo? O exemplo, né? O exemplo arrasta. Doutora, tempo acabou, repito, desculpe, peço a vossa compreensão, o Hernani também, mas a senhora... Vou lhe fazer uma pergunta, me parece que ela é complexa para responder, mas a senhora vai sintetizá-la, por favor. Por que tem poucas APACs, então? Se é tão bom assim, e esse C é por conta das explicações, né? E eu sou jornalista, né? Funciona o sistema assim. Por que tem poucas APACs? Eu acredito que a informação ainda não foi abraçada pelo Estado, né? Falando aqui, Estado do Paraná. Eu acredito que trabalhando, né, fazendo esse trabalho de divulgação dos números, dos resultados, talvez a gente consiga avançar na perspectiva da implantação de novos APACs pelo Paraná. Vou resgatar uma fala do Hernani, vontade. Um dos pilares da vida. Doutora Luciana, muito obrigado pela sua presença, sempre gentil com a gente, é muito bom tê-la por aqui, e reitero os parabéns à senhora que lá atrás gostou da ideia, comprou a ideia e trouxe para a sociedade, e a sociedade a comprou. Obrigado, viu? Tudo de bom para a senhora. Hernani, firme e forte. Firme, sempre forte. Você acha que eu vou deixar de
numa entrevista séria dessa, de fazer a conversa, quanto tempo você leva para enrolar o bigode? Eu não sei, porque conforme o vento. Ah, perfeitamente. No caso, então, agora em agosto. Em agosto é mais rápido. Agora. Obrigado, Hernani. Um abraço, meu querido. Tudo de bom. Gente, é assim que a gente conduz. Um assunto sério e importante, mas tem que ser leve. A vida precisa ser mais leve. A gente para e volta na sequência.